Uma menina de 7 anos caminha pelas ruas do centro da cidade, carregando um bebê de 2 anos nos braços, quando para diante do primeiro homem bem vestido que encontra. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada pelo desespero, ela ergue algumas notas amassadas que economizou durante meses para comprar uma boneca e sussurra: "Por favor, senhor, você ficaria com meu irmãozinho? Eu te pago tudo que tenho." Quando ela explica que não consegue mais cuidar dele sozinha e que prefere vê-lo com alguém que possa dar uma vida melhor, o milionário fica paralisado diante de uma situação que desafia tudo o que conhece sobre valor e sacrifício. O que ele decide fazer a seguir é absolutamente chocante. O vento cortante de inverno varria as ruas do centro como lâminas invisíveis, carregando consigo o cheiro acre da poluição, misturado ao aroma reconfortante de pão fresco que escapava das padarias matinais. Entre a multidão apressada de pessoas embrulhadas em casacos pesados, uma pequena figura caminhava com passos determinados, mas visivelmente cansados. Helena tinha apenas 7 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma vida inteira de responsabilidades. Nos braços magros, ela segurava com cuidado extremo seu irmãozinho Miguel, de 2 anos, que dormia encostado em seu peito. O casaco rasgado da menina mal conseguia protegê-los do frio, e seus sapatos furados deixavam seus pés dormentes contra o asfalto gelado. Cada passo era calculado, cada movimento medido pela necessidade de não acordar o bebê que representava todo o seu mundo. Helena havia passado a noite em claro, caminhando pelas ruas, procurando abrigo em portarias de prédios e debaixo de marquises, sempre com Miguel nos braços, sempre protegendo-o do frio com o próprio corpo. Suas economias, algumas notas amassadas e moedas que havia juntado durante meses, fazendo pequenos trabalhos, estavam guardadas no bolso interno do casaco. Era dinheiro suficiente para comprar uma boneca pequena, aquela com vestido azul que via todas as manhãs na vitrine da loja de brinquedos. Mas agora, olhando para Miguel, Helena sabia que uma boneca nunca seria mais importante que a vida de seu irmão. O estômago dela roncava há horas, mas havia dado o último biscoito que conseguira para Miguel antes dele adormecer. Não se lembrava da última vez que havia comido uma refeição completa. Seus braços tremiam de cansaço, não apenas pelo peso do bebê, mas pela exaustão emocional de carregar sozinha uma responsabilidade tão gigantesca. Parou diante de um semáforo, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma perdida em seus próprios mundos, em suas próprias preocupações. Ninguém notava 2 crianças perdidas no meio da multidão. Ninguém via o desespero silencioso nos olhos de uma menina que havia crescido rápido demais. Foi então que ela o viu, um homem alto, elegantemente vestido, com um sobretudo caro e sapatos de couro que brilhavam mesmo sob a luz cinzenta da manhã. Ele verificava o relógio dourado no pulso com a impaciência de quem tem compromissos importantes. Seus cabelos grisalhos eram perfeitamente penteados, e sua postura irradiava o tipo de autoridade que vem apenas com poder e dinheiro. Helena respirou fundo, sentindo o coração bater tão forte que teve medo de acordar Miguel. Suas pernas tremeram, não de frio, mas de coragem misturada com terror. Sabia que tinha apenas uma chance, apenas um momento para mudar tudo. Com passos hesitantes, aproximou-se do homem. Cada metro parecia uma eternidade. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Não lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de uma decisão que estava partindo seu coração em pedaços. Quando finalmente chegou perto o suficiente, sua voz saiu como um sussurro rouco, embargada pela emoção e pelo frio. "Por favor, senhor." O homem baixou os olhos, surpreso por aquela interrupção inesperada. Seus olhos encontraram os de Helena, e por um instante, o mundo pareceu parar. Ela segurou as notas amassadas com a mão livre, estendendo-as em direção a ele com dedos que tremiam violentamente. "Você ficaria com meu irmãozinho?"
As palavras saíram como uma confissão dolorosa, cada sílaba custando-lhe um pedaço da alma. Eu te pago tudo que tenho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, cortado apenas pelo barulho distante do trânsito e pelo som quase imperceptível da respiração de Miguel. Helena ergueu os olhos, procurando algum sinal de compaixão no rosto do estranho, enquanto seu mundo inteiro pendia na balança daquele momento impossível. Eduardo Mendes havia construído um império financeiro baseado em decisões rápidas e calculadas. Mas naquele momento, diante daquela menina franzina que lhe oferecia algumas notas amassadas em troca de cuidar de um bebê, sentiu-se completamente paralisado. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitação, tremeram ligeiramente quando se aproximaram do dinheiro oferecido. "O que você está dizendo, criança?" A voz saiu mais áspera do que pretendia, mascarando a confusão que tomara conta de seus pensamentos. Por 45 anos, Eduardo havia vivido em um mundo onde tudo tinha preço, onde cada relação era uma transação, onde sentimentos eram luxos que não podia se permitir. Helena mordeu o lábio inferior, tentando controlar o tremor em sua voz. "Meu irmãozinho precisa de alguém que possa cuidar dele direito. Eu não consigo mais." As palavras saíram entrecortadas, cada uma custando-lhe um esforço sobre-humano. "O senhor parece ser uma pessoa boa, com dinheiro suficiente para dar a ele tudo que eu não posso." Miguel se mexeu nos braços dela, emitindo um suspiro suave que fez o coração de Eduardo se contrair de uma forma que não conseguia compreender. O bebê tinha bochechas rosadas pelo frio, cabelos escuros e cacheados, e mesmo dormindo, havia uma serenidade em seu rosto que contrastava drasticamente com o desespero visível nos olhos de sua irmã. "Onde estão seus pais?" Eduardo perguntou, sua voz agora mais suave, quase sem perceber que havia se agachado para ficar na altura dos olhos da menina. "Não temos mais pais," Helena respondeu com uma simplicidade devastadora. "É só eu e o Miguel agora, mas eu não sou suficiente para ele. Ele merece uma casa de verdade, comida todo dia, roupas limpas." Sua voz quebrou. "Ele merece alguém melhor que eu." Eduardo sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Havia crescido em orfanatos. Conhecia intimamente a sensação de abandono, a fome constante, o frio que penetrava até os ossos. Mas nunca, nem mesmo nos momentos mais desesperadores de sua infância, havia presenciado um amor tão puro e sacrificial quanto aquele que via nos olhos daquela menina. "E você?" ele perguntou, surpreendendo-se com a própria pergunta. "O que aconteceria com você?" Helena deu de ombros, como se sua própria sorte fosse irrelevante. "Eu me viro, sempre me virei. Mas o Miguel é pequeno demais. Ele precisa de cuidados que eu não sei dar." Ela beijou suavemente a testa do irmão. Por favor, senhor. Eu sei que deve ter família, uma casa grande. Ele seria feliz com vocês." As pessoas passavam apressadas ao redor deles, algumas lançando olhares curiosos para aquela cena incomum. Um empresário bem vestido agachado na calçada, conversando intensamente com uma menina que carregava um bebê. Eduardo não notava os olhares, nem se importava com eles. Toda sua atenção estava focada na coragem impossível daquela criança. "Há quanto tempo vocês estão sozinhos?" ele perguntou, estendendo instintivamente as mãos para ajudar a sustentar o peso de Miguel. "Há alguns meses." Helena hesitou por um momento antes de permitir que ele ajudasse. "Dormimos em lugares diferentes cada noite. Às vezes conseguimos ficar em abrigos, mas sempre tem que sair de manhã cedo." Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo uma dor no peito que não experimentava há décadas. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada, mesmo que ainda não soubesse exatamente qual era. "Guarde seu dinheiro," ele disse firmemente, empurrando as notas de volta para as mãos dela. "Venham comigo, vamos almoçar em algum lugar quente, e então conversamos melhor sobre isso." Helena o olhou com desconfiança, apertando o dinheiro contra o peito. "O senhor não vai chamar a polícia?" "Não.
Eduardo respondeu, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Vou ajudar vocês a descobrir qual é a melhor solução. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Eduardo sabia que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado e que nada jamais voltaria a ser como antes. O restaurante elegante ficava a apenas 2 quadras de distância, mas para Helena pareceu uma viagem para outro mundo. Suas mãos sujas contrastavam gritantemente com a toalha de mesa branca imaculada, e ela se encolheu na cadeira, sentindo-se completamente fora de lugar entre os clientes bem vestidos que conversavam em tons baixos. Eduardo havia escolhido uma mesa reservada no canto, longe dos olhares curiosos. Miguel havia despertado durante o caminho e agora observava tudo ao redor com os olhos arregalados de curiosidade infantil, fazendo pequenos ruídos de encantamento ao ver os lustres dourados no teto. Quando foi a última vez que vocês comeram uma refeição quente? Eduardo perguntou, estudando o cardápio enquanto observava discretamente as reações de Helena. A menina hesitou, contando mentalmente os dias. Acho que 3 dias atrás. Uma senhora nos deu sopa em um abrigo. Ela segurou Miguel com mais firmeza, como se temesse que alguém pudesse tirá-lo dela a qualquer momento. Mas ele comeu um biscoito ontem de manhã. Eduardo sentiu o estômago se revirar. Chamou o garçom com um gesto discreto e pediu uma variedade de pratos adequados para crianças, junto com leite morno para Miguel. Helena observava cada movimento dele com atenção intensa, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou quando o garçom se afastou. Pessoas ricas não costumam se importar com pessoas como nós. A pergunta atingiu Eduardo de forma inesperada. Ele próprio não sabia responder completamente. Talvez porque eu já estive onde vocês estão. As palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. Talvez porque sei como é ser pequeno demais para resolver problemas grandes demais. Helena inclinou a cabeça, estudando-o com uma maturidade perturbadora para sua idade. O senhor também não tinha família quando era criança? Não. Eduardo respondeu simplesmente, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Era a primeira vez em décadas que falava sobre sua infância para alguém. Cresci em orfanatos, sei o que é sentir fome, frio, medo. Os olhos de Helena se iluminaram com algo parecido com esperança. Então o senhor entende. O senhor sabe que eu só quero o melhor para o Miguel. A comida chegou, e Eduardo observou fascinado enquanto Helena primeiro preparou a papinha para Miguel, testando cuidadosamente a temperatura na própria mão, certificando-se de que cada colherada fosse perfeita antes de oferecê-la ao irmão. Só depois que Miguel começou a comer é que ela tocou em sua própria refeição e, mesmo assim, mantinha constante vigilância sobre o bebê. Há quanto tempo você cuida dele sozinha? Eduardo perguntou, impressionado com a competência natural da menina. Desde sempre, na verdade. Helena explicou enquanto limpava delicadamente o rosto de Miguel. Nossa mãe ficou muito doente depois que ele nasceu. Eu aprendi a trocar fralda, preparar mamadeira, dar banho. Sua voz se tornou distante. Quando ela se foi, eu prometi que sempre cuidaria dele. Eduardo engoliu em seco. E vocês não têm outros parentes? Avós, tios? Helena balançou a cabeça. Nossa mãe sempre disse que só tínhamos um ao outro. Quando as pessoas do governo vieram para nos levar, eu fugi com o Miguel. Não queria que nos separassem. Vocês estão fugindo do sistema de assistência social? Eduardo sentiu uma pontada de preocupação. Eles queriam nos colocar em famílias diferentes. Helena explicou, sua voz tremendo. Disseram que seria mais fácil encontrar lares separados para nós. Mas eu não posso deixar que separem a gente. Miguel é tudo que eu tenho. Eduardo observou a determinação feroz no rosto daquela menina de 7 anos e sentiu algo se mover profundamente em seu coração.
Havia construído um império baseado na lógica e na frieza. Mas diante daquele amor incondicional, todas suas defesas pareciam ridiculamente frágeis. Helena, ele disse suavemente, e se eu te dissesse que existe uma maneira de vocês ficarem juntos? Uma maneira de Miguel ter tudo o que precisa sem que você precise abrir mão dele? Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Isso seria possível? Eduardo assentiu lentamente, sabendo que estava prestes a mudar 3 vidas para sempre. Sim, seria possível. Mas primeiro, vocês precisam confiar em mim. A mansão de Eduardo se erguia imponente contra o céu cinzento da tarde. Seus jardins, perfeitamente cuidados, contrastando com a simplicidade das roupas surradas das 2 crianças, que agora caminhavam hesitantes pela entrada principal. Helena segurava Miguel com força extra, seus olhos percorrendo cada detalhe da propriedade com uma mistura de admiração e desconfiança. "É aqui que o senhor mora?" ela perguntou, sua voz pequena ecoando no hall de entrada com pé direito altíssimo, decorado com obras de arte que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Eduardo assentiu, observando a reação dela. "É grande demais para uma pessoa só", admitiu. Uma confissão que nunca havia feito antes. Sempre pareceu mais um museu do que um lar. Maria, a governanta que trabalhava para Eduardo há mais de 15 anos, apareceu no topo da escadaria de mármore. Seus olhos se arregalaram ao ver as crianças, mas sua expressão profissional rapidamente mascarou a surpresa. "Maria, estas são Helena e Miguel", Eduardo disse, sua voz assumindo um tom mais formal. "Elas vão ficar conosco por um tempo. Você poderia preparar os quartos de hóspedes no 2º andar?" "Certamente, Sr. Mendes", Maria respondeu, embora suas sobrancelhas permanecessem ligeiramente arqueadas. "Devo preparar algo especial para o jantar? Algo simples e nutritivo." Eduardo olhou para Helena, que parecia cada vez menor no hall gigantesco. "E talvez você poderia mostrar para Helena onde fica tudo, o banheiro, a cozinha." Helena interrompeu suavemente. "Senhor Eduardo, não queremos incomodá-lo. Podemos dormir em qualquer lugar pequeno. Não precisamos de quartos grandes." A simplicidade daquelas palavras atingiu Eduardo como um soco. Ele se agachou na frente dela, ficando na altura de seus olhos. "Helena, enquanto vocês estiverem aqui, esta casa é de vocês também. Vocês não são incômodo nenhum." Miguel havia começado a choramingar, e Helena imediatamente mudou sua posição para consolá-lo. "Ele está com sono, mas às vezes tem pesadelos. Eu sempre durmo do lado dele para que não fique assustado quando acorda. Os quartos que Maria vai preparar ficam um ao lado do outro", Eduardo explicou. "Vocês podem deixar a porta aberta entre eles." Nos dias que se seguiram, a rotina rigorosamente organizada de Eduardo foi completamente transformada. Ele acordava com os sons de Miguel brincando no quarto ao lado do escritório e frequentemente encontrava Helena na biblioteca, folheando livros com uma fome intelectual que o impressionava profundamente. "Você sabe ler muito bem para alguém que não frequenta a escola regularmente", ele comentou numa manhã, encontrando-a absorta em um livro de contos infantis. Helena corou. "Aprendi sozinha, lendo revistas velhas que as pessoas jogavam fora. E nossa mãe me ensinou um pouco antes de ficar doente." Ela fechou o livro cuidadosamente. "Sempre quis ir para uma escola de verdade, com outros meninos e meninas." Eduardo sentou-se ao lado dela na poltrona grande da biblioteca. "E o que mais você gostaria de fazer se pudesse fazer qualquer coisa?" Os olhos de Helena brilharam com sonhos há muito guardados. "Queria aprender a escrever histórias bonitas. E queria que o Miguel pudesse brincar em um parque todos os dias, sem ter que se preocupar com onde vamos dormir à noite." "E se eu te dissesse que tudo isso é possível?" Eduardo perguntou suavemente. Helena o olhou com cautela. "Nada na vida é de graça, Sr. Eduardo.
Sempre tem que pagar por tudo, de um jeito ou de outro. A sabedoria amarga daquelas palavras, vindas de uma criança de 7 anos, partiu o coração de Eduardo. Helena, e se eu quisesse adotar vocês dois oficialmente? E se quisesse que vocês fossem meus filhos? O livro escorregou das mãos de Helena e caiu no chão com um som abafado. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras que acabara de ouvir. Por quê? Ela finalmente sussurrou. Por que o senhor faria isso por nós? Eduardo respirou fundo, preparando-se para uma honestidade que o assustava. Porque em toda a minha vida nunca vi um amor tão puro quanto o que você tem pelo Miguel. E porque talvez vocês possam me ensinar a ser uma família de verdade. Helena o estudou intensamente, como se estivesse tentando ler sua alma através dos olhos. E se não der certo? E se o senhor se cansar de nós? Isso nunca vai acontecer. Eduardo respondeu com uma convicção que o surpreendeu. Mas entendo que você precise de tempo para confiar em mim. Naquele momento, Miguel apareceu cambaleando na biblioteca, ainda sonolento do cochilo da tarde, e se dirigiu diretamente para Eduardo, levantando os bracinhos pequenos pedindo colo. Quando Eduardo o ergueu, Miguel encostou a cabeça em seu ombro com confiança total. E Helena soube que, talvez pela primeira vez em sua vida, o destino estava oferecendo algo bom demais para ser verdade. Era quase meia-noite quando Eduardo ouviu o barulho suave de passos descalços no corredor. Levantou-se da cama e encontrou Helena na cozinha, preparando uma mamadeira para Miguel com movimentos precisos e silenciosos, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. Ele acordou com fome? Eduardo perguntou suavemente, para não assustá-la. Helena se sobressaltou, quase derrubando a mamadeira. Desculpa, Sr. Eduardo, eu não queria acordá-lo. É que o Miguel tem horários esquisitos para comer, e eu não queria incomodar a Maria. Você não precisa se desculpar por cuidar do seu irmão. Eduardo se aproximou, notando como ela instintivamente se posicionou entre ele e Miguel, que estava no cadeirão improvisado. E não precisa ter medo de incomodar ninguém aqui. Helena testou a temperatura do leite no próprio pulso antes de oferecer a mamadeira para Miguel. Na rua, a gente aprende a não fazer barulho. Pessoas não gostam quando crianças fazem barulho à noite. Eduardo sentou-se à mesa da cozinha, observando a dedicação maternal de Helena. Você já pensou em ser mãe quando crescer? A pergunta fez Helena dar uma risada amarga, muito madura para sua idade. Eu já sou mãe, Sr. Eduardo. Desde que nossa mãe ficou doente, eu sou a mãe do Miguel. Isso não é justo com você. Eduardo disse suavemente. Você deveria estar brincando, estudando, sendo criança. A vida não é justa. Helena respondeu, limpando o rosto de Miguel com um pano. Mas a gente faz o que precisa fazer pelas pessoas que ama. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a sabedoria devastadora daquela criança. Helena, posso fazer uma pergunta difícil? Ela assentiu, embora sua postura tivesse se tornado mais tensa. Você realmente confia em mim? Helena hesitou, seus olhos evitando os dele. Eu quero confiar. Senhor Eduardo, mas eu já vi muitas pessoas falarem coisas bonitas e depois mudarem de ideia. Sua voz tremeu ligeiramente. E se o senhor acordar um dia e perceber que somos muito trabalho? E se sua família não gostar de nós? E se... Helena, Eduardo interrompeu gentilmente. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente. Eu não tenho família, não tenho esposa, filhos, pais. Há muito tempo, eu decidi que era mais fácil viver sozinho. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas desde que conheci vocês, percebi que talvez eu estivesse apenas com medo de me importar com alguém. Miguel havia terminado a mamadeira e estava se esfregando contra o ombro de Helena, claramente sonolento. Ela o beijou na testa com ternura infinita. O senhor não entende. Helena sussurrou. Pessoas como nós, a gente não pode sonhar com coisas grandes. Quando a gente sonha e depois perde, dói demais.
Eduardo sentiu o coração se contrair. E se eu prometesse que não vou deixar vocês se machucarem? Todo mundo faz promessas. Helena respondeu, levantando-se para levar Miguel de volta ao quarto. Mas promessas se quebram. Ela havia chegado à porta da cozinha quando se virou para ele uma última vez. Senhor Eduardo, o senhor é uma pessoa boa. Eu sinto isso. Mas eu não posso deixar o Miguel se acostumar com tudo isso, se depois a gente vai ter que ir embora. Vocês não vão ter que ir embora, Eduardo disse firmemente. Helena sorriu tristemente. É isso que todas as pessoas boas dizem, até não poderem mais dizer. Depois que ela saiu, Eduardo permaneceu sozinho na cozinha, confrontado pela primeira vez com a realidade brutal do que significava ganhar a confiança de crianças que haviam sido abandonadas pelo mundo. Entendeu que suas boas intenções e sua riqueza não seriam suficientes para curar as feridas que a vida havia deixado no coração daquela menina. Subiu para o quarto, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Mendes enfrentava um desafio que não podia resolver com dinheiro ou poder. Precisava conquistar algo muito mais precioso e frágil, a confiança de uma criança que havia aprendido cedo demais que o mundo era um lugar perigoso onde pessoas desapareciam sem aviso. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Com caligrafia infantil, mas cuidadosa, Helena havia escrito: Obrigada por tudo. Não queremos incomodar mais. Cuidamos de nós mesmos. O quarto de hóspedes estava vazio. Helena e Miguel haviam desaparecido na madrugada, levando apenas as roupas que vestiam, deixando para trás todos os presentes e confortos que Eduardo havia oferecido, preferindo a incerteza das ruas ao risco de uma nova desilusão. A chuva começou a cair antes mesmo de Eduardo sair de casa, transformando as ruas da cidade em rios escuros que refletiam as luzes dos postes como lágrimas douradas. Ele havia cancelado todas as reuniões do dia, ignorado dezenas de ligações importantes e colocado seu motorista particular para percorrer cada beco, cada praça, cada abrigo que pudesse abrigar duas crianças fugitivas. Senhor Mendes, já procuramos em todos os lugares óbvios. Carlos, seu motorista há 10 anos, olhou pelo retrovisor com preocupação. Talvez devêssemos avisar as autoridades. Não, Eduardo respondeu firmemente, secando o rosto molhado pela chuva. O Helena fugiu justamente para evitar as autoridades. Se envolvê-las agora, perco qualquer chance de reconquistar a confiança dela. Haviam passado 8 horas desde que descobrira o bilhete na cozinha. 8 horas de busca incessante, de questionamentos em cada padaria, cada hospital, cada local onde uma menina desesperada poderia procurar abrigo com um bebê nos braços. Eduardo sentia uma angústia que não experimentava desde a infância, quando acordava em orfanatos diferentes, sem saber onde estava ou se alguém se importava com sua existência. Ali, senhor! Carlos apontou para uma figura pequena agachada debaixo da marquise de uma farmácia fechada. Eduardo saltou do carro antes mesmo dele parar completamente. Era Helena, encharcada até os ossos, tremendo incontrolavelmente enquanto segurava Miguel contra o peito. Ela havia tirado o próprio casaco e envolvido o bebê nele, deixando-se exposta ao frio cortante da noite. Helena. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Ela ergueu os olhos, e Eduardo viu neles uma mistura de alívio e terror que o destruiu por dentro. Senhor Eduardo, nós não tínhamos para onde ir. Miguel tossia fracamente, claramente doente. Seus lábios estavam azulados de frio, e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Eduardo tirou o próprio casaco e envolveu ambas as crianças nele, sentindo como estavam geladas. Por que vocês fugiram? Ele perguntou suavemente, tirando Helena do chão e carregando-a junto com Miguel em direção ao carro. Porque eu me assustei, ela confessou soluçando.
porque comecei a gostar de ficar na sua casa, e isso me assustou, porque o Miguel começou a sorrir quando via o senhor, e eu pensei que se a gente se acostumasse e depois tivesse que ir embora, seria pior do que nunca ter conhecido a felicidade. Eduardo a colocou no banco traseiro do carro, ajustando o aquecimento no máximo. Miguel mal reagia, sua respiração superficial e irregular. Ele precisa de um médico, Eduardo disse, instruindo Carlos a se dirigir ao hospital particular onde tinha contatos. Ele vai ficar bem, não vai? Helena perguntou, acariciando o rosto febril do irmão. Por favor, diga que ele vai ficar bem. Eu não podia deixar ele morrer de frio por causa da minha covardia. Ele vai ficar bem, Eduardo prometeu, embora sua própria voz tremesse. E você não é covarde, Helena. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Não sou. Ela balançou a cabeça. Uma pessoa corajosa não fugiria de alguém que só queria ajudar. Eduardo pegou a mão pequena e gelada dela entre as suas. Sabe o que eu fiz quando tinha sua idade e alguém tentava ser gentil comigo? Helena o olhou com curiosidade. Eu mordia, chutava, fugia. Porque aprendi que quando as pessoas eram gentis, era porque queriam algo em troca, ou porque logo iriam embora. Ele sorriu tristemente. Levei 40 anos para descobrir que algumas pessoas são gentis simplesmente porque escolhem ser. E se o senhor mudar de ideia sobre nós? E se você der uma chance para descobrir que não vou mudar? O hospital apareceu à frente, suas luzes brilhantes cortando a escuridão da noite. Enquanto Eduardo carregava Miguel para a emergência, com Helena agarrada à sua mão livre, ele fez uma promessa silenciosa. Não importava quantas vezes ela fugisse. Quantas vezes testasse sua dedicação, ele sempre iria procurá-la. Porque pela primeira vez em sua vida, Eduardo Mendes havia encontrado algo mais valioso que dinheiro ou poder. Havia encontrado uma família que valia a pena lutar para manter. 3 dias após a noite na chuva, Miguel havia se recuperado completamente da pneumonia. Mas algo fundamental havia mudado na dinâmica da pequena família improvisada. Helena não fugia mais dos carinhos de Eduardo. E Miguel havia começado a chamar papai, suas primeiras tentativas de palavras claras, fazendo o coração do empresário se acelerar toda vez. Eduardo estava no escritório, organizando os primeiros documentos para o processo de adoção, quando Maria bateu na porta com uma expressão preocupada que ele reconheceu imediatamente. Senhor Mendes, há uma senhora na sala de visitas que insiste em falar com o senhor. Diz que é sua irmã. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Beatriz. Não se falavam há quase 2 anos, desde a última discussão sobre a herança da família. Onde estão as crianças? No jardim, brincando com a nova bola que o senhor trouxe ontem. Deixe-as lá e peça para que não entrem na casa até eu avisar. Eduardo ajustou a gravata, preparando-se mentalmente para um confronto que sabia ser inevitável. Beatriz Mendes. Albuquerque estava de pé no centro da sala de visitas, seus cabelos loiros perfeitamente arrumados. O terno de grife impecável e uma expressão de desdém nos lábios que Eduardo conhecia desde a infância. Aos 42 anos, ela havia se tornado a personificação da elite paulistana, bela, rica e completamente desprovida de empatia. Eduardo. Ela nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo adequadamente. Imaginei que fosse apenas um boato malicioso, mas pelo visto é verdade. Você realmente trouxe 2 crianças de rua para viver na casa da família. Elas não são crianças de rua, Beatriz, são Helena e Miguel, e sim, eles moram aqui agora. Eduardo manteve a voz firme, embora pudesse sentir a tensão crescendo em seus músculos. Beatriz riu com crueldade. Você sempre foi ingênuo, irmãozinho, mas isso ultrapassa todos os limites da estupidez. Essas crianças obviamente viram uma oportunidade e você caiu como um pato. Cuide das suas palavras. Eduardo deu um passo à frente, sua voz assumindo um tom perigoso que raramente usava. Ou o quê? Beatriz ergueu uma sobrancelha.
Você vai me expulsar, me deserdará como ameaçou fazer da última vez? Ela caminhou até a janela, observando Helena e Miguel brincando no jardim. Olhe para eles, Eduardo. Olhe bem. A menina é esperta. Já percebeu que você é emotivamente carente? Está usando o bebê para manipular seus sentimentos. Você não conhece Helena. Eu conheço pessoas como ela. Beatriz se virou, seus olhos brilhando com malícia. Cresci nos mesmos orfanatos que você, lembra? Vi centenas de crianças que sabiam exatamente como extrair pena e dinheiro de adultos solitários. Eduardo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Helena tem 7 anos, Beatriz, 7 anos. E a única coisa que ela quer é proteger o irmão. Então por que ela tentou fugir? Beatriz sorriu com triunfo. Ah, sim, eu soube. Tenho meus contatos no hospital onde você levou o menino. A garotinha esperta estava testando até onde sua devoção ia. Não estava? Ela estava com medo. Ela estava calculando. Beatriz interrompeu friamente. E funcionou perfeitamente. Agora você está ainda mais apaixonado pela fantasia de ser um pai herói. Eduardo fechou os punhos, lutando contra o impulso de simplesmente expulsar a irmã de casa. O que você quer, Beatriz? Quero que você pare com essa loucura antes que destrua completamente a reputação da família. Ela se aproximou dele, baixando a voz. Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Um homem solteiro de 45 anos que, de repente, adota 2 crianças vulneráveis. Os boatos são desagradáveis. Que boatos? Eduardo sentiu o estômago se revirar. Use a imaginação. Beatriz sorriu cruelmente. Especialmente agora que Ricardo Almeida está concorrendo à presidência da Confederação Empresarial contra você. Ele adoraria ter munição para destruir sua candidatura. Eduardo compreendeu subitamente a verdadeira razão da visita da irmã. Você está trabalhando com Ricardo. Estou protegendo nossos interesses familiares. Beatriz respondeu sem pudor. Se você insistir nessa insanidade, vou me ver obrigada a tomar medidas mais drásticas. Que medidas? Beatriz tirou um envelope do bolso da bolsa. Aqui estão os números de telefone de 3 jornalistas investigativos e 2 assistentes sociais que têm preocupações sobre sua súbita paixão por crianças órfãs. Por enquanto, eles estão apenas fazendo perguntas discretas. Eduardo pegou o envelope com mãos que tremiam de raiva. Você está me ameaçando. Estou te salvando de você mesmo. Beatriz se dirigiu à porta. Livre-se das crianças, Eduardo. Coloque-as em uma boa instituição. Doe dinheiro suficiente para garantir que sejam bem tratadas e tudo isso será esquecido. E se eu me recusar? Beatriz parou na porta, sem se virar. Então, você descobrirá que o amor que sente por essas crianças pode ser exatamente a arma que destruirá a vida delas. Depois que ela saiu, Eduardo permaneceu sozinho na sala, olhando pela janela. Helena ensinando Miguel a caminhar pela grama. A alegria pura no rosto de ambos contrastava drasticamente com a ameaça que acabara de receber. Pela primeira vez desde que conhecera as crianças, Eduardo se perguntou se seu amor por elas seria suficiente para protegê-las do mundo cruel que estava determinado a separá-los. Uma semana após a visita de Beatriz, os primeiros sinais de sua campanha maliciosa começaram a aparecer. Eduardo notou os olhares estranhos dos funcionários durante a reunião da diretoria, as conversas que cessavam abruptamente quando ele se aproximava, e o silêncio constrangedor que se seguia às suas tentativas de interação social. O primeiro golpe veio através de Ricardo Almeida, seu rival na Confederação Empresarial. Durante um almoço de negócios aparentemente casual, Ricardo deixou cair comentários aparentemente inocentes que Eduardo reconheceu como veneno puro. Eduardo, meu amigo, ouvi dizer que você está passando por mudanças significativas em sua vida pessoal. Ricardo sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. É admirável seu interesse súbito em questões sociais.
Embora alguns colegas estejam se perguntando sobre suas motivações, Eduardo manteve a expressão neutra, embora sentisse a raiva fervendo em suas veias. Não sei do que está falando, Ricardo. Ora, sua nova família. Ricardo enfatizou a palavra com ironia. Um homem da sua posição, solteiro, de repente interessado em crianças vulneráveis. É natural que as pessoas façam perguntas. Que tipo de perguntas? Eduardo perguntou. Sua voz perigosamente baixa. Bem, você sabe como são os boatos, especialmente quando envolvem situações incomuns. Ricardo se inclinou para a frente. Claro que eu pessoalmente não acredito em nada disso. Mas você entende como essas coisas podem afetar uma campanha política, não é? Eduardo compreendeu a mensagem perfeitamente. Desistir da candidatura à presidência da Confederação ou ver sua reputação destruída por insinuações sobre suas intenções com as crianças. Naquela noite, em casa, Eduardo observava Helena ajudando Miguel a montar um quebra-cabeças simples na sala de estar. A concentração intensa da menina, a paciência infinita com que guiava as mãozinhas do irmão, a alegria genuína quando ele conseguia encaixar uma peça corretamente. Tudo isso representava uma pureza que o mundo exterior estava determinado a corromper. Papai Eduardo. Miguel havia finalmente conseguido pronunciar as palavras claramente. E agora as usava constantemente, fazendo o coração de Eduardo se acelerar toda vez. O que foi, campeão? Brincar mais? Miguel estendeu uma peça do quebra-cabeças, seus olhos brilhando com expectativa. Eduardo se juntou a eles no chão, mas Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Aos 7 anos, ela havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de ler as emoções dos adultos, uma habilidade de sobrevivência que aprendera nas ruas. Senhor Eduardo, o senhor está preocupado com alguma coisa? Ela perguntou, parando de brincar para estudar seu rosto. Eduardo hesitou. Como explicar para uma criança que pessoas adultas podiam ser cruéis o suficiente para usar o amor entre uma família como arma? É só trabalhos, Helena, nada importante. Mas Helena era inteligente demais para aceitar evasivas. Tem a ver com aquela senhora que veio aqui semana passada? A Maria disse que ela saiu muito brava. Eduardo suspirou. Não havia como esconder a verdade indefinidamente. Algumas pessoas não entendem nossa família, Helena. Elas acham estranho um homem solteiro querer cuidar de 2 crianças. Elas acham que o senhor é uma pessoa má? Helena perguntou, sua voz pequena e preocupada. Não exatamente. Elas apenas fazem perguntas. Helena processou isso por um momento. Então se aproximou de Eduardo e segurou sua mão. Senhor Eduardo, se essas pessoas estão causando problemas por nossa causa, talvez seja melhor nós irmos embora. Não. Eduardo respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Vocês não vão a lugar nenhum. Esta é a casa de vocês agora. Mas e se... Helena, olhe para mim. Eduardo se agachou na frente dela, pegando suas mãos pequenas entre as suas. Quando você estava na rua com Miguel, você desistiu dele quando as coisas ficaram difíceis? Nunca. Helena respondeu sem hesitação. Então, por que acha que eu desistiria de vocês? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Porque nós não somos realmente seus filhos. Nós somos só crianças que o Senhor ajudou. Eduardo sentiu algo se partir em seu peito. Helena, vocês são meus filhos em todos os sentidos que importam. E famílias de verdade não se abandonam quando as coisas ficam complicadas. Miguel, percebendo a tensão emocional no ar, se aproximou cambaleando e abraçou a perna de Eduardo. Papai triste. Eduardo o pegou no colo, abraçando também Helena. Não, Miguel, papai não está triste, papai está determinado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Roberto, preciso que você acelere o processo de adoção. Não me importa quanto custe,
ou quantos favores precise cobrar. Quero que Helena e Miguel sejam legalmente meus filhos o mais rápido possível. Eduardo, você tem certeza? Com os boatos que estão circulando, talvez seja melhor esperar. Os boatos são exatamente a razão pela qual não posso esperar. Eduardo interrompeu. Quanto mais tempo elas passarem sem proteção legal, mais vulneráveis ficam. Depois de desligar, Eduardo permaneceu acordado até o amanhecer, planejando sua estratégia. Se Beatriz e Ricardo queriam uma guerra, teriam uma, mas desta vez, Eduardo lutaria não apenas por si mesmo, mas por duas crianças que haviam transformado sua casa vazia em um lar cheio de amor, e ele não pretendia perder. A segunda semana trouxe consequências mais diretas e perturbadoras. Eduardo chegou em casa numa quinta-feira à noite para encontrar Maria, visivelmente agitada na entrada, suas mãos tremendo enquanto segurava um envelope oficial. Senhor Mendes, chegou isto hoje. 2 homens de terno trouxeram e disseram que era urgente. Ela hesitou. E tem mais uma coisa. Desde manhã tem um carro parado na rua, com 2 homens dentro. Eles ficam só observando a casa. Eduardo rasgou o envelope, seus olhos percorrendo rapidamente o documento oficial. Era uma intimação do Conselho Tutelar solicitando uma inspeção de rotina das condições de vida das crianças sob seus cuidados. A data marcada era para daqui a 3 dias. Onde estão Helena e Miguel? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. No quarto deles, brincando. Senhor Mendes, eles não sabem de nada ainda. Mas Helena fez muitas perguntas sobre os homens no carro. Eduardo subiu as escadas com passos pesados, cada degrau ecoando como um prenúncio de tempestade. Encontrou Helena sentada na cama, lendo uma história para Miguel, que estava encostado nela com o polegar na boca. Oi, papai Eduardo! Miguel gritou ao vê-lo, estendendo os bracinhos. Eduardo o pegou no colo, mas Helena imediatamente percebeu sua tensão. Aconteceu alguma coisa ruim. Não foi. Não havia como esconder. Helena era inteligente demais e havia vivido o suficiente para reconhecer os sinais de problema. Algumas pessoas do governo vão vir aqui na segunda-feira para ver como vocês estão sendo cuidados. O rosto de Helena empalideceu instantaneamente. Eles vão nos levar embora? Não vou deixar isso acontecer. Eduardo se sentou na cama ao lado dela, ainda segurando Miguel. Mas preciso que vocês me ajudem. Na segunda-feira, essas pessoas vão fazer perguntas. Vocês só precisam falar a verdade sobre como são tratados aqui. E se eles não acreditarem? A voz de Helena era pequena, cheia de medo. Eles vão acreditar porque é a verdade. Eduardo beijou a testa de Miguel, que havia começado a sentir a tensão no ar e estava se agitando. Helena, você confia em mim? Sim. Ela respondeu sem hesitação, mas Eduardo podia ver o terror em seus olhos. Então, acredite quando eu digo que não vou deixar ninguém separar nossa família. No fim de semana que se seguiu, Eduardo se preparou meticulosamente para a visita. Organizou todos os documentos médicos de Miguel, os registros de matrícula de Helena na escola particular, onde havia acabado de matriculá-la. Comprovantes de que ambas as crianças recebiam cuidados adequados. Mas na manhã de segunda-feira, quando os assistentes sociais chegaram, Eduardo percebeu imediatamente que não era uma visita de rotina. Eram 4 pessoas, 2 assistentes sociais, um psicólogo e uma supervisora com expressão severa, que deixou claro desde o primeiro momento que já havia chegado com opiniões formadas. Senhor Mendes, a supervisora, que se apresentou como Dordito Silvana Costa, falou com frieza profissional. Estamos aqui devido a algumas preocupações que foram levantadas sobre a adequação desta situação de guarda. Que tipo de preocupações? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Um homem solteiro, sem experiência anterior com crianças, que subitamente decide adotar
2 crianças vulneráveis encontradas na rua. Ela consultou suas anotações. O perfil levanta questões sobre motivações e adequação do ambiente. Eduardo sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz controlada. E gostaria de saber quem fez essas denúncias. Isso é confidencial, mas posso dizer que vieram de fontes preocupadas com o bem-estar das crianças. Durante as próximas 3 horas, Eduardo assistiu enquanto estranhos vasculhavam sua casa, questionavam suas motivações e finalmente chamaram Helena e Miguel para entrevistas separadas. Ver o terror no rosto de Helena quando ela foi levada para outro cômodo quase quebrou sua compostura. O psicólogo, Dr. Martins, era pelo menos mais sensível que a supervisora. Depois de conversar com as crianças, ele puxou Eduardo de lado. Senhor Mendes, preciso ser honesto com o senhor. As crianças claramente o amam e se sentem seguras aqui. Helena é articulada, inteligente e demonstra afeto genuíno. Miguel, obviamente, o vê como figura paterna. Eduardo sentiu um alívio momentâneo. Então não há problemas? Dr. Martins hesitou. Do ponto de vista psicológico, não. Mas há pressões externas que estão influenciando este caso. Alguém com influência significativa quer que essas crianças sejam removidas daqui. E isso é suficiente? Pode ser. Dr. Martins baixou a voz. Senhor Mendes, sugiro que considere alternativas. Talvez uma família tradicional, um casal casado que pudesse adotar as crianças. Seria mais fácil defender legalmente. Eduardo olhou através da janela, onde Helena estava sentada no jardim com Miguel no colo, cantarolando baixinho para acalmá-lo depois do estresse da manhã. A ideia de entregá-los para estranhos, mesmo que bem-intencionados, era fisicamente dolorosa. Doutor, posso fazer uma pergunta? Eduardo se virou para ele. Se essas fossem suas crianças, o senhor as entregaria? Dr. Martins seguiu seu olhar até o jardim. Não, ele admitiu suavemente. Mas eu também não teria inimigos poderosos determinados a destruir minha família. Quando todos foram embora, Duarte da Costa deixou uma última advertência. Senhor Mendes, nossa avaliação será concluída em 1 semana. Sugiro que use esse tempo para considerar cuidadosamente o que é melhor para essas crianças. Naquela noite, Helena se recusou a se afastar de Eduardo, dormindo no sofá da sala para ficar perto dele. Papai Eduardo, ela sussurrou na escuridão. Se eles nos levarem embora, o Senhor vai tentar nos encontrar. Helena, eu iria até o fim do mundo para encontrar vocês. Eduardo respondeu, e pela primeira vez na vida, compreendeu completamente o significado das palavras que acabara de pronunciar. A revelação veio através de uma fonte inesperada. Roberto, o advogado de Eduardo, apareceu na manhã de terça-feira com uma expressão sombria e uma pasta cheia de documentos que tremiam ligeiramente em suas mãos. Eduardo, você precisa ver isto. Roberto fechou a porta do escritório atrás de si. Consegui informações sobre quem está por trás das denúncias, e é pior do que imaginávamos. Eduardo pousou a xícara de café, sentindo o estômago se contrair. Beatriz? Não apenas Beatriz. Ricardo Almeida montou uma operação sistemática para destruir sua candidatura e sua reputação. Roberto espalhou os documentos sobre a mesa. Olhe isto. Comprovantes de pagamentos para 3 funcionários do Conselho Tutelar, incluindo a Doriteriara. Silvana Costa. Eduardo examinou os papéis, sentindo a raiva crescer a cada linha que lia. Eles subornou funcionários públicos para perseguir 2 crianças inocentes? Fica pior. Roberto virou uma página. Aqui está a prova de que Ricardo contratou investigadores particulares para seguir vocês. Os homens no carro que Maria viu, as perguntas indiscretas sobre suas motivações, tudo foi orquestrado. E Beatriz, sua irmã, providenciou os contatos iniciais e ajudou a espalhar os rumores nos círculos sociais da elite. Roberto pausou. Eduardo,
Há algo mais. Eles não planejam apenas tirar as crianças de você. Planejam separá-las. O sangue de Eduardo gelou. O que você quer dizer? Helena seria colocada em uma família adotiva aqui em São Paulo. Miguel seria enviado para um orfanato em outra cidade. Roberto baixou a voz. A justificativa oficial seria que é mais fácil encontrar famílias para crianças sozinhas do que para irmãos juntos. Eduardo fechou os punhos, tentando controlar a fúria que ameaçava explodi-lo. A crueldade daquele plano superava tudo o que ele havia imaginado. Separar Helena de Miguel seria como arrancar o coração de ambos. Como você conseguiu essas informações, Dr. Martins? Ele ficou tão perturbado com o que descobriu que violou o protocolo para me procurar. Roberto se inclinou para a frente. Ele disse que nunca viu uma conspiração tão elaborada contra uma família e que as crianças claramente amam você. Eduardo se levantou, caminhando até a janela, onde podia ver Helena ensinando Miguel a desenhar no jardim. A concentração da menina, a paciência infinita com que segurava o lápis na mãozinha dele, o sorriso de orgulho quando ele fazia um rabisco que ela elogiava como se fosse uma obra de arte. Tudo isso estava prestes a ser destruído por ganância e ambição política. Quanto tempo temos? A decisão final será tomada sexta-feira, mas Roberto hesitou. Mesmo com essas provas, vai ser difícil reverter o processo. Eles cobriram bem os rastros. E os funcionários subornados podem alegar que agiram por preocupação genuína. E se eu tornar tudo público, expor a corrupção na mídia, você correria o risco de parecer um homem desesperado inventando teorias conspiratórias. E pior, poderia acelerar o processo de remoção das crianças. Eduardo voltou à mesa, estudando os documentos com atenção renovada. Roberto, preciso que você faça algo para mim. Quero uma reunião com Beatriz e Ricardo. Hoje à noite. Eduardo, você tem certeza de que isso é... Eles querem jogar sujo, então vamos jogar. Eduardo pegou o telefone. Mas desta vez, eu tenho as cartas na manga. A reunião foi marcada para as 8 da noite no escritório de Eduardo. Beatriz chegou primeiro, elegante como sempre, mas com uma tensão visível ao redor dos olhos. Ricardo apareceu minutos depois, sua confiança habitual ligeiramente abalada pela urgência da convocação. Eduardo, que dramático. Beatriz se acomodou na poltrona como se estivesse em casa. Espero que tenha finalmente visto a razão e decidido fazer a coisa certa. Oh, eu vi muitas coisas. Eduardo empurrou a pasta de documentos através da mesa. Como estas transferências bancárias para funcionários públicos, por exemplo. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Beatriz tentou manter a compostura, mas Eduardo viu suas mãos tremerem ligeiramente. Não sei do que você está falando. Ricardo tentou blefar, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Corrupção de funcionários públicos, conspiração para separar menores de idade, uso indevido de influência política. Eduardo enumerou calmamente. Cada uma dessas acusações pode resultar em prisão. Você não pode provar nada. Beatriz se levantou, mas sua voz soou menos convincente. Posso sim e vou. Eduardo também se levantou, encarando ambos. A menos que vocês parem imediatamente com esta perseguição às minhas crianças. Suas crianças? Ricardo riu com amargura. Eduardo, você realmente acredita que pode comprar uma família? Eduardo caminhou até a janela, onde podia ver a luz acesa no quarto das crianças. Helena provavelmente estava lendo uma história para Miguel antes de dormir, como fazia todas as noites. Não comprei uma família, Ricardo, encontrei uma. Ele se virou para enfrentar ambos. E não vou deixar que vocês a destruam. E se recusarmos a parar? Beatriz desafiou. Eduardo sorriu, mas era um sorriso sem calor. Então, amanhã de manhã, estes documentos estarão na mesa de cada promotor da cidade, junto com uma cópia para a imprensa.
Vejamos como suas reputações resistem ao escândalo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eduardo sabia que havia jogado suas melhores cartas, mas ainda não sabia se seria suficiente para salvar sua família. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som de vozes alteradas vindo do jardim. Quando olhou pela janela, viu Helena correndo em direção à casa, carregando Miguel nos braços, enquanto 2 assistentes sociais a seguiam com passos determinados. Seu sangue gelou quando reconheceu Du, Silvana Costa entre eles. Desceu as escadas correndo, chegando à sala de estar no mesmo momento em que Helena entrava pela porta dos fundos, ofegante e com lágrimas nos olhos. "Papai Eduardo!" ela gritou, correndo em sua direção. "Eles disseram que vieram nos buscar." Eduardo a abraçou junto com Miguel, sentindo as 2 crianças tremendo contra seu corpo. "Ninguém vai levá-los a lugar nenhum." Dorota Costa entrou na sala com autoridade, seguida por 2 homens que Eduardo não reconhecia. "Senhor Mendes, temos uma ordem judicial para a remoção imediata das crianças. As investigações revelaram irregularidades graves em sua capacidade de prover cuidados adequados." "Que irregularidades?" Eduardo manteve as crianças atrás de si, sua voz perigosamente baixa. "Instabilidade emocional, ambiente inadequado para desenvolvimento infantil e questionamentos sobre suas motivações para manter crianças vulneráveis sob seus cuidados." Ela falou as palavras como se fossem fatos consumados. Eduardo reconheceu imediatamente o vocabulário que Beatriz e Ricardo haviam construído para destruí-lo. "Doras Costa, a senhora está sendo muito bem paga para destruir uma família, não é?" O rosto dela se enrijeceu. "Senhor Mendes, não tolerarei insinuações. Não são insinuações." Eduardo tirou do bolso uma cópia dos documentos que Roberto havia conseguido. "São provas. A senhora recebeu 40 mil reais para garantir que estas crianças fossem removidas de minha casa." Por um momento, o silêncio foi absoluto. Helena agarrou mais forte a perna de Eduardo, sussurrando: "Papai Eduardo, não deixe eles nos levarem." Costa recuperou a compostura com esforço visível. "Estas são acusações graves, senhor Mendes, mas não mudam o fato de que temos uma ordem judicial. Uma ordem baseada em denúncias falsas e testemunhos comprados." Eduardo deu um passo à frente. "Mas sabe de uma coisa? Vocês venceram." Helena ergueu os olhos, confusa. "Papai Eduardo?" Eduardo se agachou, ficando na altura dos olhos dela. "Helena, lembra quando você me perguntou se eu desistiria de vocês quando as coisas ficassem difíceis?" Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu disse que famílias verdadeiras não se abandonam." Eduardo pegou o rosto dela entre as mãos. "Às vezes, amar alguém significa fazer sacrifícios imensos para protegê-los." "Eu não entendo," Helena sussurrou. Eduardo se levantou, encarando Drasto Costa. "Eu renuncio a todos os meus bens. Todos. A empresa, as propriedades, as contas bancárias. Tudo vai para um fundo fiduciário, administrado por uma instituição independente." "Senhor Eduardo, o que o senhor está fazendo?" Helena perguntou, o pânico evidente em sua voz. "Estou provando que vocês são mais importantes que dinheiro ou poder." Eduardo continuou, sua voz ganhando força. "Doutora Costa, quando eu não tiver mais riqueza para despertar suspeitas, quando não houver mais motivações financeiras para questionar, que desculpa vocês vão usar?" Doutora Costa piscou, claramente despreparada para essa reviravolta. "Senhor Mendes, isso é um gesto desnecessário." "Não, é necessário." Eduardo pegou o telefone e discou para Roberto. "Roberto? Sim, faça isso agora. Todos os papéis que preparamos. Quero que até o fim do dia eu não tenha mais nada além do suficiente para sustentar uma família simples." Miguel começou a chorar, sentindo a tensão no ar, sem compreender o que estava acontecendo.
Helena o pegou no colo, embalando-o enquanto olhava para Eduardo com uma mistura de admiração e terror. Senhor Eduardo, o senhor não precisa fazer isso por nós, ela disse, sua voz quebrada. Não estou fazendo por vocês, Helena. Estou fazendo por nós, por nossa família. Eduardo se virou novamente para Dra. Costa. Agora me digam, um homem que abriu mão de uma fortuna para ficar com 2 crianças ainda parece suspeito para vocês? Um dos homens que acompanhavam Dra. Costa sussurrou algo em seu ouvido. Eduardo viu o momento exato em que ela percebeu que seu plano havia desmoronado. Sem a motivação financeira, sem a diferença de classe social, toda a narrativa construída para separá-los se tornava insustentável. Nós precisamos reavaliar a situação. Dra. Costa gaguejou. A ordem judicial talvez precise ser revista à luz destas novas circunstâncias. Façam isso, Eduardo disse firmemente, e da próxima vez que receberem dinheiro para destruir uma família, lembrem-se de que alguns valores não podem ser comprados. Depois que saíram, Helena continuou olhando para Eduardo com expressão de quem não conseguia acreditar no que havia presenciado. Papai Eduardo, o senhor perdeu tudo por nossa causa? Eduardo sorriu, abraçando ambas as crianças. Não, Helena, eu ganhei tudo. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, Eduardo sabia que a batalha ainda não havia terminado. Beatriz e Ricardo não desistiriam facilmente, e ele havia acabado de se desarmar financeiramente. A verdadeira guerra estava apenas começando. A resposta de Beatriz e Ricardo ao gesto de Eduardo foi mais cruel do que ele poderia imaginar. Na segunda-feira seguinte, quando Eduardo chegou em casa depois de assinar os últimos papéis de transferência de seus bens, encontrou Maria chorando na cozinha e a casa estranhamente silenciosa. Onde estão as crianças? Ele perguntou, um terror gelado se espalhando por seu peito. Eles levaram a Helena, Senhor Mendes. Maria soluçou. 2 casais vieram com papéis oficiais. Disseram que encontraram uma família adotiva para ela, mas que... Ela não conseguiu terminar a frase. Mas que o quê? Maria, que só queria uma menina. O Miguel ficou aqui porque ninguém quer adotar um bebê junto com uma criança mais velha. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Miguel estava dormindo no berço do quarto, alheio ao fato de que sua irmã, a única mãe que conhecera, havia sido arrancada de sua vida. Helena, que havia sacrificado tudo pelo bem-estar do irmão, estava agora separada dele exatamente como sempre temera. Para onde a levaram? Para uma família em Campinas. Os Santos disseram que ela teria uma boa educação, irmãos adotivos. Maria limpou os olhos. Mas, Sr. Mendes, a menina gritava tanto, ela implorava para não separarem ela do Miguel. Foi de partir o coração. Eduardo pegou as chaves do carro com mãos tremendo de raiva. Maria, cuide do Miguel. Vou buscar Helena. A casa dos Santos era uma mansão imponente em um condomínio fechado de Campinas. Eduardo tocou a campainha com insistência até que um homem de meia idade, visivelmente irritado, atendeu a porta. O senhor deve ser Eduardo Mendes, o homem que se apresentou como Dr. Rogério Santos. Falou com desdém. Já estávamos esperando que aparecesse. Quero ver Helena. Agora ela se chama Beatriz, como sua nova mãe adotiva escolheu. Dr. Santos cruzou os braços. E não, o senhor não pode vê-la. Ela está se adaptando à nova vida. Eduardo forçou passagem, entrando na casa contra a vontade do homem. Helena, Helena, onde você está? Papai Eduardo! A voz dela veio do andar de cima, desesperada e cheia de alívio. Eduardo subiu as escadas correndo, encontrando Helena trancada em um quarto no sótão. Quando abriu a porta, ela se jogou em seus braços, soluçando. Eles me trancaram aqui porque eu não parava de chorar pelo Miguel. Ela sussurrou. Papai Eduardo, eles são pessoas más.
A senhora grita comigo quando choro, e o homem disse que, se eu não parar de fazer drama, vão me mandar para um lugar onde crianças difíceis ficam quietas. Eduardo sentiu uma fúria homicida. Ninguém vai fazer você ficar quieta, Helena. Você tem direito de chorar, de sentir falta do seu irmão, de ser criança. Mas eles disseram que agora eu sou filha deles e que tenho que esquecer minha vida anterior. Helena se agarrou nele com força. Papai Eduardo, me leva de volta para casa, por favor. Dr. Santos havia subido atrás dele com 2 seguranças. Senhor Mendes, o senhor está invadindo propriedade privada. A menina agora é nossa filha legalmente. Ela tem um nome e é Helena. Eduardo se levantou, carregando a menina nos braços. E não há nada legal no que vocês estão fazendo. Temos toda a documentação necessária. A esposa de Dr. Santos apareceu no topo da escada, uma mulher fria com olhos duros. A criança vai se adaptar. Todas se adaptam, eventualmente. Eduardo compreendeu com horror que os Santos não eram uma família querendo amar uma criança. Eram pessoas cruéis que usavam a adoção como forma de conseguir uma serva doméstica. Helena não era filha para eles, era propriedade. Helena não vai ficar aqui, Eduardo declarou. Vai sim. Dr. Santos gesticulou para os seguranças. E o senhor vai sair agora, ou chamamos a polícia. Chamem. Eduardo desafiou. Quando chegarem, vou mostrar para eles o quarto, onde vocês trancaram uma criança de 7 anos, vou contar sobre as ameaças, sobre como estão tentando forçá-la a esquecer o próprio irmão. Foi então que Helena fez algo que mudou tudo. Com voz clara e forte, ela disse: eu quero falar com um juiz, quero contar para um juiz como essas pessoas me trataram. Dr. Santos empalideceu. A menina não sabe o que está dizendo. Sei sim. Helena ergueu a cabeça com coragem. Tenho 7 anos, mas sei quando adultos são cruéis. E sei que tenho direito de dizer com quem quero morar. Eduardo sorriu com orgulho. Naquele momento, Helena não era mais a criança assustada que encontrara nas ruas. Era uma menina corajosa que estava lutando por sua própria família. Muito bem, ele disse, tirando o celular do bolso. Vamos ligar para um juiz agora mesmo. A ligação que Eduardo fez não foi para um juiz. Foi para todos os jornalistas que conhecia. Em 2 horas, a casa dos Santos estava cercada por repórteres, câmeras de TV e, finalmente, autoridades reais que vieram investigar as denúncias. Quando Helena finalmente contou sua história para as câmeras, com a eloquência natural de uma criança que sempre teve que lutar para sobreviver, toda a conspiração de Beatriz e Ricardo começou a desmoronar publicamente. Eu só quero ficar com meu irmão e meu papai Eduardo. Ela disse para as câmeras. Eles tentaram nos separar, mas família de verdade nunca desiste uma da outra. Naquela noite, Eduardo levou Helena de volta para casa, onde Miguel a esperava acordado, como se soubesse que sua irmã voltaria. Quando ela o pegou no colo, sussurrando que nunca mais seriam separados, Eduardo soube que haviam vencido a batalha mais importante de suas vidas. A repercussão nacional da história de Helena transformou o caso em um símbolo de luta contra a corrupção no sistema de adoção. Durante a semana que se seguiu ao resgate de Helena, Eduardo recebeu centenas de ligações de apoio, doações de famílias comovidas e, mais importante, a atenção de promotores honestos determinados a investigar a fundo o esquema de Beatriz e Ricardo. A primeira consequência veio rapidamente. Dodrá Silvana Costa foi afastada de suas funções e indiciada por corrupção passiva. Os Santos tiveram sua licença para a adoção permanentemente cassada. E uma investigação revelou que haviam adotado outras 3 crianças nas mesmas condições de Helena. Todas foram removidas e colocadas em famílias genuinamente amorosas. Ricardo Almeida, exposto publicamente como o mentor do esquema, perdeu não apenas a candidatura à Confederação Empresarial,
mas também teve sua empresa investigada por práticas fraudulentas. Em questão de dias, seu império construído sobre corrupção começou a desmoronar. Beatriz, confrontada com as evidências irrefutáveis de sua participação no esquema, fez uma última tentativa desesperada de salvar a própria reputação. Apareceu na casa de Eduardo numa manhã de quinta-feira. Desta vez sem a arrogância habitual, mas com lágrimas nos olhos. Eduardo, eu não sabia que eles iam fazer isso com as crianças. Ela tentou se justificar. Pensei que fosse apenas uma questão de influência política. Não imaginei que machucariam duas crianças inocentes. Eduardo interrompeu, observando Helena brincar com Miguel no jardim, através da janela. Beatriz, você sempre soube exatamente o que estava fazendo. Por favor, preciso que você retire as acusações. Meus filhos estão sendo humilhados na escola. Meu marido pode perder o emprego. Beatriz soluçou. Eu sou sua irmã. Eduardo se virou para encará-la. Helena é minha filha. Miguel é meu filho. Eles são minha família agora. E eu protejo minha família, mas nossa família de sangue. Família não é sangue, Beatriz. É escolha, é amor, é sacrifício. Eduardo abriu a porta. Você escolheu prejudicar duas crianças por ganância. Agora viva com as consequências. A audiência final de adoção aconteceu numa manhã ensolarada de outubro, exatamente 7 semanas após aquele primeiro encontro na rua. O juiz, Dr. Henrique Moraes, havia acompanhado toda a repercussão do caso e convocou uma audiência pública especial. Eduardo entrou no tribunal de mãos dadas com Helena e carregando Miguel no colo. A sala estava lotada, jornalistas, famílias que haviam acompanhado a história, assistentes sociais honestos que queriam ver justiça sendo feita. Senhor Eduardo Mendes, o juiz começou. Este caso teve repercussão nacional e expôs falhas graves em nosso sistema de proteção infantil. Mas no centro de toda essa turbulência, vejo uma coisa muito simples, uma família que luta para permanecer unida. Helena, que havia crescido visivelmente durante aquelas semanas difíceis, pediu permissão para falar. Senhor juiz, eu queria dizer uma coisa. Dr. Moraes sorriu gentilmente. Pode falar, Helena. Quando eu ofereci meu dinheiro para o papai Eduardo cuidar do Miguel, eu não sabia que ele ia virar nosso pai de verdade. Sua voz era clara e forte. Eu só sabia que ele tinha olhos gentis, mas depois descobri que ele também tem coração gentil e que família não é sobre ter o mesmo sangue, é sobre ter o mesmo amor. Miguel, como se entendesse a importância do momento, estendeu os bracinhos para Eduardo e disse claramente, papai. Não havia um olho seco na sala. Dr. Moraes bateu o martelo. Eduardo Mendes, em vista dos laudos psicológicos extremamente positivos, da clara demonstração de amor e dedicação de ambas as partes e considerando o melhor interesse das crianças, eu oficializo a adoção de Helena Mendes e Miguel Mendes. O tribunal explodiu em aplausos. Eduardo abraçou suas crianças, agora oficialmente seus filhos, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade. Dr. Martins, o psicólogo que havia ajudado a expor o esquema, se aproximou depois da cerimônia. Senhor Mendes, em 20 anos de carreira, nunca vi uma transformação tão bonita. Aquela menina assustada que conheci se tornou uma jovem corajosa e confiante. E Miguel, ele irradiava felicidade hoje. Eduardo olhou para Helena, que estava mostrando o certificado de adoção para Miguel, explicando com paciência infinita que agora eram uma família para sempre. Doutor, posso confessar uma coisa? Eduardo sorriu. Eu que fui adotado por eles. Eles me ensinaram o que é família de verdade. Naquela tarde, na casa simples que haviam alugado após Eduardo doar sua fortuna, os três se sentaram no chão da sala de estar para uma sessão de desenho. Helena desenhou uma casa com 3 figuras de mãos dadas, uma alta, uma média e uma pequena. Em cima, com sua caligrafia cuidadosa, escreveu:
minha família. Miguel, com a ajuda dela, fez rabiscos coloridos que ela interpretou como borboletas de alegria. Eduardo olhou ao redor da casa modesta, sem lustres dourados, sem obras de arte caras, sem empregados, e percebeu que nunca havia sido tão rico em sua vida. Papai Eduardo, Helena disse, encostando a cabeça em seu ombro, obrigada por não desistir de nós. Obrigado por me ensinarem que o amor verdadeiro vale todos os tesouros do mundo. Eduardo respondeu, beijando a testa de ambos. Do lado de fora, começou a chover suavemente, mas dentro da casa pequena e cheia de amor, o sol brilhava eternamente. 6 meses depois da adoção oficial, Eduardo acordou com o som familiar de risadas vindas da cozinha. Era sábado de manhã, e Helena estava ensinando Miguel a fazer panquecas, uma tradição que haviam criado nos fins de semana. Ele permaneceu na cama por alguns minutos, apenas ouvindo a alegria pura das vozes de seus filhos, saboreando uma felicidade que jamais imaginou ser possível. Papai Eduardo, Miguel gritou quando o viu entrar na cozinha. Eu fiz panqueca. A panqueca era um disco irregular e queimado nas bordas, mas Miguel irradiava tanto orgulho que Eduardo a comeu como se fosse a melhor refeição de sua vida. Helena, agora com 8 anos, havia se transformado em uma menina confiante e radiante. Suas notas na escola eram excepcionais, e ela havia se descoberto uma contadora de histórias natural, sempre inventando contos fantásticos para entreter Miguel antes de dormir. Papai, a professora disse que minha redação sobre família foi a melhor da turma. Helena mostrou um papel com uma grande estrela dourada. Quer que eu leia para você? Eduardo se sentou à mesa, Miguel no colo, enquanto Helena lia com voz clara. Minha família não começou com nascimento, começou com escolha. Meu pai me encontrou numa rua fria, mas me levou para um lar cheio de calor. Aprendi que família não é sobre DNA, é sobre coração. É sobre estar disposto a sacrificar tudo por quem ama. Meu pai fez isso por nós, e nós fazemos isso por ele todos os dias. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena, isso está lindo. É verdade, não é? Ela se aproximou e abraçou ambos. Somos mesmo uma família de verdade. Miguel, de quase 3 anos agora, havia se tornado uma criança saudável e feliz, sem nenhuma lembrança dos dias difíceis na rua. Para ele, Eduardo sempre havia sido papai, e Helena sempre havia sido sua irmã mais velha, que o protegia e cuidava com amor incondicional. Papai, vamos ao parque hoje? Miguel perguntou, seus olhos brilhando com expectativa. Claro, campeão, mas primeiro, papai tem uma surpresa para vocês. Eduardo foi até o escritório e voltou com 2 embrulhos. Helena abriu o seu primeiro. Era um diário novo, com capa de couro e seu nome gravado em dourado. Para suas histórias, Eduardo explicou. Um dia, quando você for uma escritora famosa, quero que se lembre de onde tudo começou. Miguel abriu o seu e encontrou uma boneca de pano feita à mão, com vestido azul, exatamente igual àquela que Helena havia visto na vitrine meses atrás, quando ainda juntava moedas na esperança de comprá-la. É para o Miguel? Helena perguntou, surpresa. É para vocês dois? Eduardo sorriu. E para que se lembrem de que às vezes os sonhos se realizam de formas que nunca imaginamos. Helena pegou a boneca com reverência, lembrando-se de como havia desistido dela para salvar o irmão. Agora, ela representava algo muito maior. Representava o círculo completo de sua jornada. Naquela tarde, no parque onde levavam Miguel todos os fins de semana, Eduardo observou seus filhos brincando e refletiu sobre a transformação de suas vidas. Havia perdido uma fortuna, mas ganhado uma família. Havia abdicado de poder e influência, mas encontrado propósito e significado. Helena se aproximou correndo, sem fôlego de tanto brincar. Papai Eduardo, posso fazer uma pergunta? Sempre.
Você se arrepende de ter perdido todo aquele dinheiro por nossa causa? Eduardo a puxou para um abraço, observando Miguel, que tentava convencer um grupo de crianças a brincar de família com ele. Helena, vou te contar um segredo. Eu não perdi nada. Eu investi tudo na coisa mais valiosa do mundo. No quê? No amor. E o retorno foi infinito. Helena sorriu. Aquele sorriso radiante que havia conquistado o coração de Eduardo desde o primeiro dia. Eu te amo, papai. Eu também amo vocês, mais do que todas as palavras do mundo poderiam expressar. Quando voltaram para casa ao entardecer, Eduardo parou por um momento na entrada, olhando para a casa simples que se tornara o seu paraíso. Não havia lustres dourados nem mármore importado, mas havia algo muito mais precioso. Havia risadas ecoando pelos corredores, desenhos colados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala e o amor incondicional de duas crianças que haviam transformado um homem solitário em um pai orgulhoso. Naquela noite, como todas as outras, Helena leu uma história para Miguel enquanto Eduardo organizava a casa. Quando foi dar boa noite, encontrou ambos dormindo juntos na cama de Helena, a boneca de vestido azul protegida entre eles. Eduardo cobriu os dois filhos com carinho, sussurrando: "Obrigado por me ensinarem que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem amamos." Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético, mas dentro daquela casa pequena e cheia de amor, 3 corações batiam em perfeita sincronia, sabendo que haviam encontrado uns nos outros tudo o que sempre procuraram. Uma família verdadeira, construída não pelo acaso ou pela biologia, mas pela escolha deliberada de amar sem condições. As notas amassadas que Helena oferecera meses atrás estavam emolduradas na parede da sala, não como lembrança de pobreza, mas como símbolo de que o amor verdadeiro é o único tesouro que multiplica quando é compartilhado. E assim, sob as estrelas que brilhavam sobre São Paulo, Eduardo Mendes, Helena Mendes e Miguel Mendes dormiram o sono tranquilo de quem sabia que, se acontecesse o que acontecesse, nunca mais estariam sozinhos.